Olha, a minha colinha não é lá, é aqui, viu, meus irmãos? Mas uma boa noite para todos, que Jesus nos abençoe, nos permeie com sua paz, com sua misericórdia, com sua luz, também nesta noite. E eu convido a todos para que nos preparemos, né? Criaturas, nos ligando mesmo, criaturas com o Criador. Assim, nós que viemos buscar o amparo, o aprendizado, não podemos nos esquecer da nossa contribuição amorosa, daquela contribuição mesmo, doando, como diz a mensagem, a prece de Francisco de Assis, que é dando que nós recebemos. Doemos a nossa cota de luz, mesmo pequena, maiorzinha, mas doemos com muito amor, com muita gratidão a Deus, que nos permite essa noite, que nos permite essa doutrina. Não só que essa vibração de gratidão seja para as duas esferas de vida, que hoje chegam nesse porto seguro, diante dessa doutrina de luz, que nos desperta a consciência com mais responsabilidade. Graças por hoje e por todos os dias da nossa existência. Que assim seja, Senhor. Olha, esqueço. Como eu costumo assim dizer, de colocar, que eu vejo e sinto a doutrina espírita como um celeiro. Um celeiro não só de bênçãos, mas de aprendizado, de informações. E quando a gente pensa, né, que a gente já buscou tudo, que já mergulhou nela e que já trouxemos tudo para diminuir as dúvidas e anseios, a gente fica enganado. Porque, na verdade, por menor que seja a nossa dúvida, por menor que seja aquilo que queremos saber na nossa experiência de vida, é só mergulhar nesse celeiro que a gente tem, que a gente vai saber. No caso, algo tão simples, né, que a doutrina, que a ciência médica nos expõe, a saúde, a alegria, melhor dizendo, o bom humor, beneficia a saúde. Hoje nós temos a certeza disso por conta que nos expõe, nos comprova a ciência médica. E a ciência espírita também. Por isso que mergulhando nela, estudando um pouquinho, pegando um pouco aqui de um expositor, de outro, de um espírito, da codificação principalmente, então a gente compartilha na noite de hoje. Olha, nós temos assim aprendido como lição básica do Espiritismo que num planeta de provas e expiação como a Terra, escola que é das primeiras letras no aprendizado das leis divinas. Veja bem, estamos no comecinho, não é? Escola que é no aprendizado das primeiras letras. Nós temos aprendido que a alavanca que nos move, que nos tira assim do nosso comodismo, e nós podemos dizer um pouquinho mais, que nos tira do nosso imobilismo egoístico, quando a gente vive somente para os nossos interesses, olhando assim o próprio umbigo, que essa alavanca evolutiva que nos desloca do comodismo para a dinâmica da fraternidade. Eu pergunto, é o amor? Não é ainda. Não é porque ainda estamos num mundo, num planeta de prova e expiação. E o que nos move para a dinâmica da fraternidade ainda é o sofrimento, ainda é a dor. E se a gente, assim, observar a nossa realidade, em nosso entorno, o que nós vamos perceber? Que, mas somente por exceção, mas por rara exceção, encontraremos alguém que flui assim uma vida tranquila, sabe? Uma vida assim alheia às dores do mundo, sabe? Como é até algo assim estranho, inusitado, como se
a criatura de Deus, o ser humano, passasse pela vida e não vivesse. E aí, veja que interessante, isso nos coloca a doutrina espírita, mas também assim se exprime há mais de um século atrás. Estudamos isso na literatura nos colégios, os mais antigos, os mais novos. Francisco Otaviano, no século XIX, porque ele faleceu em 1889, século XIX, não é não? Aí, como ele se exprime? Quem não conhece, quem foi Francisco Otaviano? Só para colocar, foi muita coisa. Advogado, jornalista, diplomata, político e poeta. E ele nos legou algo assim, abre aspas. Quem passou pela vida em branca nuvem, vamos lembrar Francisco Otaviano, em plácido repouso adormeceu. Quem não sentiu o frio da desgraça, quem passou pela vida e não sofreu, foi o espectro de homem. Não foi homem, só passou pela vida e não viveu. Por isso que a doutrina coloca Francisco Otaviano, século XIX, e a doutrina hoje, Kardec trazendo para nós, que não existe nesse mundo de Deus, por raras exceções que nós vamos referenciar, quem não tem, dificuldades, adversidades, sofrimento. Por isso que é o sofrimento que nos move, porque ainda, apesar do, por conta, não é apesar não, por conta do nosso estágio, nós nos movemos para a caridade pela dor, pelo sofrimento. Vamos buscar no Livro dos Espíritos, pergunta, está lá no finalzinho, 988, Kardec então indaga, mas ele começa dizendo assim, ele começa afirmando, há pessoas cuja vida se escoa em perfeita calma, que nada precisando fazer por si mesma, se conservam isentas de cuidados. Aí ele pergunta, provará essa existência ditosa que elas nada têm que expiar da existência anterior? Veja a resposta. Conheces muitas dessas pessoas? Enganas-te se pensas que as há em grande número. Não raro, a calma é apenas aparente. Talvez elas tenham escolhido tal existência, mas quando a deixam, percebem que não serviu para progredirem. Então, como preguiçoso, lamenta o tempo perdido. E isso, gente, isso é verdade. Então, nós temos, assim, aprendido na codificação espírita, que quando nós não temos forças para ombrear uma provação ou uma expiação, um resgate muito doloroso, nós pedimos aos espíritos da vida maior um tempo. É raro, mas pedimos um tempo no mergulho na experiência física para o nosso fortalecimento moral e o aprendizado, para que consigamos, numa outra reencarnação, ombrearmos o nosso fardo das dores. Acontece, porém, que a gente vem, de repente, muito raro, então a gente vê aquelas pessoas, tudo corre bem, normalmente saúde, tranquilidade, situação financeira estável, a gente vê tudo tranquilo. Mas depois, o que moveu essas criaturas para a dinâmica do amor, da fraternidade? Sem sofrimento, conservaram na boa vida, tranquila, alheio às dores do mundo. Quando chega do outro lado da vida, o que acontece? Aí viu que o tempo perdido, que não progrediu em nada, muito pelo contrário. E aí o que acontece? Aquela promissória, não é juros não, mas aquela promissória que tem que ser quitada, ficou acrescida. Por quê? Porque houve uma experiência no mundo físico perdida. E nós temos que dar conta, perante a lei divina, do tempo que nós
desperdiçamos. Cada minuto na nossa existência, meus irmãos, é precioso demais. Isso não sou eu que estou dizendo, é a doutrina espírita mesmo. E tem um outro lado, assim, que é muito interessante, valoroso. Quando a gente pensa, a gente vê determinadas pessoas, nos leva a crer que ela leva a vida, tipo assim, num mar de rosas. Como se tudo tivesse bom, tudo tranquilo, cuja existência flui assim nessa serenidade, nessa paz. Mas sabe por quê? Isso daí é o fato dessas criaturas de Deus carregarem o fardo das suas dores mansamente, sem lamentações, sem revoltas. E isso, meus irmãos, por quê? Com muito valor moral e com muita determinação. Isso a gente vê sempre. Vê, não vê, a gente também não vê sempre. E eu posso referenciar para vocês, porque tudo, ai, me desculpe, tá, alergia aqui. Tudo que a gente observa, que eu tenho uma convicção que nós aprendemos também com a vida. A vida ensina. As experiências que você convive, que você observa, é o nosso aprendizado. E eu posso referenciar aqui pessoas com muito sofrimento, que levou a vida mansamente, serenamente, com o rosto, mas assim, olha, suavizado por irrestrita, vamos dizer, confiança em Deus. Essa é a fé. Essa é a fé inabalável. Essa é a fé que remove montanhas. E eu posso dizer, diferente muito daquela fé frágil, cuja chama, assim, qualquer ventinho apaga. Mas a pessoa que tem a sua provação, seja a sua expiação, o seu resgate, que leva o seu fardo com um sorriso no rosto, essa pessoa de verdade tem irrestrita confiança em Deus. E eu lembro, não sei se aqui alguém pode referenciar, ela nem sabe que eu estou referenciando o nome dela, que é a Dona Maria da Floricultura Mercúrio. Ela teve um período da sua vida que foi muito angustiosa, de dores acerbas, mas nunca deixou de ter a expressão facial suavizada e o sorriso no rosto para quem quer que chegasse até ela. E eu lembro também de uma outra pessoa que conviveu conosco aqui nessa casa, no estudo. Eu estou vendo aqui pessoas que conviveu comigo, a Sueli, no nosso estudo, que deve estar fazendo quase 40 anos aqui na casa. Já Bodas de Ouro, o estudo. Mas é algo assim, essa menina era jovem mãe, que prematuramente um filho foi para a outra dimensão de vida. Lembra, Sueli, da Miriam? Essa menina nunca trouxe o rosto, a expressão do rosto angustiosa. Existe provação, dor maior do que um filho nos anteceder no retorno à verdadeira vida? Eu penso que é uma das provações mais difíceis. Eu penso, não é? Mas essa criatura continuou firme no estudo, com aquele semblante, aquela expressão, lembra, Miriam? Facial assim, suave. Sabe? Então, isso que são pessoas que demonstram essa fé inabalável, essa confiança irrestrita em Deus, que podemos dizer que essa é a fé que remove montanhas. Olha, e tudo isso porque a suavidade do rosto, o olhar sereno, o sorriso nos lábios. Porque, meus amigos e irmãos, o coração é nosso, o sentimento é nosso, mas o rosto é dos outros. E eu lembro do próprio Chico, que já não falo de emoção, mas eu falo assim, da sua humildade, que ele dizia sempre que nas suas apresentações, Chico usava o boné para não constranger as pessoas com a sua calvície. Vejam vocês, então se o coração é nosso, o rosto é dos outros, não podemos, em hipótese alguma, constranger as pessoas com o nosso senho carregado,
sombrio com o nosso mau humor, com a nossa revolta íntima. Não é? Não podemos. Então, veja bem, por isso que é imperioso. É imperioso conservar o bom ânimo, a disposição de sorrir, meus irmãos, porque, olha, é isso que nós vamos tornar o nosso ambiente, no nosso convívio, de harmonia, de bem-estar, sabe? Isso é muito importante, porque ninguém evolui, ninguém se anima diante de um senho carregado, sombrio ou até de revolta. Assim, como se fosse um outdoor, assim, de mau gosto, fazendo propaganda das nossas dificuldades, da nossa infelicidade. Então, nós temos que cuidar. É aí que a doutrina explica o quanto o bom humor, o bom ânimo, a alegria é relevante para a saúde. Olha, curiosa pesquisa. Mas eu quero evidenciar um fato quando eu digo aqui da gente manter um rosto sombrio. Lembrei da atriz, que não existe aqui quem não conheça, Nair Belo. Da atriz, comediante, humorista, não é? Excelente. Gente, é como se eu fecho o olho, eu vejo aquele rosto iluminado pela alegria, aquele sorriso. Ela e outras amigas, a Hebe, assim por diante. E ela, também um filho, foi para a outra dimensão de vida, não lembro se foi prematuramente, mas pegou todo mundo de surpresa. E Nair Belo, então, fechou-se na tristeza. O que eu estou falando foi depoimento dela mesma. Fechou-se na tristeza, e as pessoas que conviviam com ela, com a sua alegria, com o seu sorriso, começaram a achar estranho. E, por outro lado, acharam melhor deixar que a Nair ficasse com sua tristeza, com sua vida, e foram se afastando. Mas, inteligente que era, ela percebeu. Aí, o que ela disse? Eu tenho que mudar. Puxou o freio de mão, recompôs e falou: a vida segue. Não é? A vida segue. E não é com o semblante sombrio, com a tristeza no coração, com a falta de fé e de confiar em Deus, que eu vou resolver algum problema. Então ela mudou e continuou com o seu sorriso aberto, franco. E por falar em Nair Belo, me permite um adendo. Nós temos o teatro Nair Belo, que, em homenagem a ela, me parece que ela tem vínculo parentesco com Limeira. Amanhã, no Teatro Nair Belo, no Parque Cidade, às 11 horas da manhã, estará acontecendo o encerramento da campanha do agasalho, em 2018. E eu, em nome de todo mundo, eu agradeço o coração generoso que nunca falha dos limeirenses, viu? De verdade. Foi uma campanha excelente mesmo. Então, veja bem, uma curiosa pesquisa feita lá atrás demonstrou, isso é interessante, que a expressão facial, que reflete o quê? O coração, as nossas emoções, pode deixar de ser um efeito para se tornar uma causa de enfermidades. Porque a pessoa mal-humorada, sabe aquela que você fala bom dia? Como que ela responde? A mal-humorada. Só se for para você, com esse calor, entende? E bom dia não é uma expressão convencional. Bom dia é a vibração que eu estou desejando para aquela criatura, que realmente ela tem um bom dia. E nós temos por dever cumprimentar aqueles que passam por nós, não só os que nós conhecemos. Porque é uma maneira fraterna de dizer ao seu semelhante, bom dia. Sabe, é isso. E tem pessoas mal-humoradas que, na verdade, agem assim. Sabe, não tem um sorriso. Muitas vezes, subindo o elevador, descendo o elevador, você fala um bom dia, você nem ouve a resposta. Sabe, meus amigos? E é isso. Então, quando falamos, é vibração. É vibração, porque a palavra, ela tem que vir com o sentimento. Então, nós vamos imantar na palavra o que nós sentimos
Porque se eu desejo boa noite, realmente eu estou desejando boa noite. Entende? Quando eu digo que Jesus abençoe a todos nós, eu coloco aí, na minha expressão, aquilo que eu desejo, o meu sentimento. Nada pode ser como uma convenção da sociedade, não pode. Então, dizendo que pode transformar, não é? O rosto, o nosso semblante, acabrunhado, entristecido, revoltado, mal-humorado, pode deixar de ser efeito do que nós sentimos para transformar em causa enfermidade. Pode ser uma pequena gastrite, uma úlcera, um comprometimento aí no fígado, mas pode ser algo mais sério. Pode ser algo irreversível, viu? Muito mais. Está aí a ciência médica falando e a doutrina espírita comprovando. Entendeu? Olha, e nessa pesquisa, nessa curiosa pesquisa, então os voluntários que a título de experiência se colocaram por muitos dias com uma expressão sombria, sem um sorriso, sem uma alegria no olhar, no rosto, no fim acabaram sentindo mal. Acabaram sentindo assim, sabe, aquela coisa ruim, aquele mal-estar físico e, sobretudo, um pouco depressivos. Então, está aí que realmente não pode. Agora, o que nós temos que notar? Precisamos notar, ter consciência de que todos os meios de manter e de adquirir a saúde física, psíquica, espiritual estão ao nosso alcance. Todos. Mas todos mesmo. Agora, depende da nossa maturidade espiritual. E isso é uma questão de tempo, né? Não é da noite para o dia. Não é da noite para o dia mesmo. Mas, olha, é da lei. É da lei inexorável, de Deus que não muda. Que participemos dessa conquista, de nós mesmos, na busca da nossa perfeição espiritual. Precisamos ir nos anos-luz, mas tudo bem, a gente vai conseguir um dia. Olha, sabe por quê? Está aí a literatura espírita falando. O espírito que conhece a verdade, ele terá mais possibilidades de trilhar o caminho certo. Por isso, a doutrina é um celeiro de bênçãos, de informações, de conforto, de aprendizado, de lucidez, de tudo isso. Não podemos distanciar do estudo, não podemos, porque ela nos ajuda a nortear o caminho com mais segurança. E sabe, quando a gente fala que o espírito que conhece a verdade trilha mais fácil o caminho, eu lembrei da ignorância. Ignorância no sentido de desconhecer. E isso me traz lembranças também que a vida ensina. Eu assim, lembro do passado distante, a Sueli, que é amiga e irmã dos tempos idos. Tem mais amiga do estudo ali também. Então, a Sueli pode lembrar de uma colaboradora que eu tive há muito tempo, e era analfabeta. E eu, assim, perdi a oportunidade, colocada à minha frente, poxa, de ensinar aquela criatura a ler e escrever. Professora que sou, embora descadeirada, tudo bem, desaposentada, descadeirada, mas, entende, perdi a chance de tirar aquela criatura de Deus da ignorância, entende? Sabe, porque como é triste ignorar, não saber. Então, você olhar, será que aquele ônibus é o que vai para a Vila Pisa? Tem que perguntar para o vizinho, não saber escrever o nome. Então, aí que entra a maturidade espiritual. Então, certamente eu não tinha ainda. Porque quando a gente não tem olhos de ver, como diz o Evangelho, nem ouvidos de ouvir. Olha, mas não vemos. Entenderam? Então, meus irmãos, nós temos que olhar e ver e entender do que o mundo nos solicita. Entende? Para que a gente possa estender as mãos de acordo com os preceitos que nós aprendemos. Deixa eu virar aqui, meninos. Dificuldade, né? Então, o que nós precisamos para buscar, na verdade, a verdade?
estudar. E para estudar, então nós precisamos de duas situações ou de dois sentimentos. Querer, no primeiro momento, e agir no segundo. Querer é vontade. Vontade é uma grande potência da alma. E ela pode estar adormecida, que nós temos que fazer ela desabrochar. Vocês já viram alguém fazer alguma coisa sem vontade? Tudo sai ruim. Quando a gente vai lá para a cozinha e faz aquele bolo para os netos que vão chegar para o café, ou para o filho que está longe, que vai chegar amanhã, o bolinho assim de cenoura, você está entendendo? Que você coloca ali o magnetismo, o seu amor, a sua dedicação, não há bolo que não cresça e que não fique maravilhoso. Então nós precisamos de querer, de vontade, porque com vontade a gente vence barreiras. E agir. Agora, nós temos que buscar o estudo em todos os variados campos do saber, principalmente os preceitos de Jesus e os princípios da doutrina espírita, que vai nortear a nossa caminhada e vai nos ajudar a ampliar nossa razão e discernimento. Agora, eu digo para vocês, quando eu lembro que eu tenho que saber tudo de matemática, física, química, biologia, assim por diante, que é isso que a gente tem que saber para chegarmos lá. Onde está Moser, por exemplo? Porque soube tudo, né? Inclusive das artes, não é? Então é isso. Nós, para a nossa evolução integral, nós vamos ter que dominar todos os campos do saber, da ciência, da tecnologia, das artes e tudo. Entende? Eu não posso cantar nem no banheiro, senão o vizinho reclama, né? Ó, dentro desses dois ditames, querer e agir, isso é uma coisa comprovada na nossa vida. Você, quando faz qualquer coisa que você se propõe a fazer, com os bons propósitos, com disciplina, a gente consegue. E aí tem outro detalhe, não faltarão. Por que a gente consegue? Porque não faltarão a nossa retaguarda, ou na nossa retaguarda, o amparo de Deus, a presença de Jesus Cristo, estabelecendo em nós a harmonia espiritual e física, que é igual à saúde. Aí fala, nossa, como é que aquela pessoa aguenta fazer tudo isso? Mas é pelo que ela agasalha no íntimo, pelo seu bom propósito, pela sua disciplina, pelo seu amor ao semelhante e assim por diante. E tudo que ela agasalha. Olha, tem uma definição de saúde na literatura espírita que é simples, mas é tão profunda. Veja o que diz. A saúde é um estado de graça. Isto quando a consciência corresponde à tranquilidade dos justos. Sabe o que é pôr a cabecinha no travesseiro e falar, hoje eu fiz tudo o que eu deveria fazer, o que eu precisava fazer. Isso é saúde. A tranquilidade dos justos. E eu achei tão profunda mesmo essa definição, porque a saúde, ela, meus irmãos, não está só, veja bem, no dever cumprido. Ela não está só no coração que ama. Ela não está só na luz do sol, na água, que é fonte de vida, nos pensamentos edificantes que nós emitimos, mas ela está também na alegria, no bom ânimo e no bom humor. Isso vocês podem ter certeza. Olha, outro dia, eu gosto de compartilhar as experiências da vida, viu, gente? Indo no Sempre... Foi no Sempre Vale. Vou fazer propaganda de graça. Fui no supermercado fazer compra. Aí lá, peguei um caixa que a menina estava triste, bem assim, sabe, preocupada. E eu entretive uma conversa, mas que não consegui um bom ânimo dela. Passou toda a compra. Aí eu falei, que será, né, que essa menina está assim tão triste? Aí dei o cartão, aí, como sempre, vem a pergunta, débito ou crédito? Aí eu falei, sério, crédito em 10 vezes. Aí ela sorriu. Eu falei, puxa,
consegui fazer com que você iluminasse o seu rosto com um sorriso. Você está com um problema? Aí ela disse, não, eu estou com meu pai doente. Então o pai estava enfermo. Porque muitas vezes a gente pode, em se tratando assim de pessoa que está nos atendendo, que está nos atendendo mal, não é? Mas não é. Mas considerando, mais uma vez, que o coração é nosso, mas o rosto é dos outros, as pessoas vão tirar conclusões precipitadas. Por isso que a gente tem que manter realmente o nosso semblante suavizado. O poder da alegria, meus irmãos, é ilimitado. Quem sabe movimentar a alegria nos momentos certos e nas exatas oportunidades, faz maravilhas. Já pensou a gente visitar um doente? Chega lá, aí eu vou contar dos doentes da rua. Sabe, você viu o fulano está pior que você, porque aconteceu isso. Então, e o outro faleceu ontem. E começa, vocês perceberam o que eu vou fazer com esse doente, gente? Não é? É um despropósito. Então, olha, nós não podemos, e vou dizer mais assim para vocês, como eu vou repetir, a vida ensina. Em cima das minhas experiências de vida eu trago o exemplo, porque é real, é real, não é? Não são fantasias. Há umas 3 semanas fomos visitar uma parente muito próxima, mas muito próxima, em Franca. Essa parente, ela é portadora de uma enfermidade degenerativa. Ela, esclerose lateral amiotrófica. Ela já não fica de pé, já não caminha, já não ergue o tronco, numa cadeira de rodas. Então, eu digo para vocês, eu vou chegar lá e perguntar, então, o que agora você não move? O que parou? Ninguém, chegamos lá levando de verdade a nossa saudade, o nosso abraço fraterno, a alegria, arrumando uma mesa com gostoso pãozinho de queijo mineiro, quase mineiro, mas aquele não era, muito saboroso. Ela deu boas gargalhadas. Se entendeu, gente? Saímos de lá com o coração aliviado. Eu compartilho com vocês o exemplo real, porque é assim. Então, se a gente chega e chora, e lamenta, e cita exemplos, qual é a minha contribuição para essa criatura ficar bem? Muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário. Então, o poder da alegria, movimentando nos momentos certos, nas horas certas, a gente faz maravilha. Olha, através da alegria, do bom humor, dos pensamentos otimistas, dos pensamentos edificantes, nós podemos conquistar a saúde, ou manter a saúde, mas também podemos, ao contrário, eclodir enfermidades pela nossa intemperança. Então, é 2 lados aí da moeda. Então, se na alegria, no prazer pela vida, na gratidão, porque sabe o que nós precisamos, que eu tenho aprendido e estou procurando fazer? Sabe, cada dia mesmo que a gente desperta de manhã, e que você vê a luz do sol, quem mora em casa vê a flor no jardim, sabe, o amigo que liga, porque amigo, eu costumo dizer, falei agora, é o terceiro tesouro, Deus, família e amigos. Sabe, os amigos é como se fosse uma alavanca, ou um ombro para a gente chorar, para a gente rir. Não pode chorar, tem que rir, buscar força, porque o amigo ajuda-nos nas nossas dificuldades, entende? Então, o que nós precisamos, na verdade, é isso daí. Se a falta de resignação, a falta do bom humor, a falta de intemperança nos momentos de cólera, que também não vou referenciar, embora eu tenha exemplo real, porque eu vou mexer em coisa muito triste, que a pessoa desencadeia algo que está adormecido, mas latente em nosso corpo somático. Uma enfermidade, na maioria das vezes, irreversível. Por conta da nossa intemperança, por conta do nosso mau humor. Porque enquanto está lá só na gastrite, tudo bem, mas as coisas podem ser mais profundas. Então, há pessoas que falam assim,
que elas justificam a impossibilidade, a dificuldade de manter o sorriso, reclamando que as suas dores, o seu fardo, excedem o razoável. Mas sabe o que a gente não pode esquecer? Nós temos que considerar que as dores do mundo não são distribuídas aleatoriamente. Um monte para ela, um pouquinho para ele, para você nada, vida mansa, boa. Não, porque, olha, não é assim, não. Nós temos que considerar também que nós somos herdeiros de nós mesmos. Sabe, o nosso hoje é o resultado do nosso ontem. E assim por diante, não é? Então, por isso que semear a boa semente, nós faremos a boa colheita. Deixa eu ver cá, meninos. Ó, ai, Jesus Cristina, não posso ultrapassar a hora, viu? Ó, o montante dos problemas que nós temos, todas as nossas dificuldades, tudo que nós enfrentamos, não diz respeito só às nossas provações, às nossas expiações. Não, não é só isso. Ou às nossas necessidades evolutivas. Mas sabe também, diz respeito à nossa capacidade de solucionar as nossas adversidades. Veja bem como Deus, porque Deus amor, Deus Pai, Deus misericórdia, vai nos impor uma situação assim insuportável ou uma cruz que não possamos carregar? Não vai mesmo. Agora tem um ótimo recurso, viu? Vou passar para vocês aí a dica para desanuviar a mente, suavizar o rosto, evitar rugas precoces e tristezas perturbadoras, é a conversa com o espelho. De verdade, é a conversa com o espelho. Se nos dispusermos a um questionamento franco e sincero com a gente mesmo, entendeu? Olha, chamando a nossa atenção. Quando, meus irmãos, há milhões de criaturas por esse mundo, trazendo tantas dores acerbas, tantas dificuldades, e nem por isso estão brigados com a humanidade. Então, nós temos que, de verdade, puxar a nossa orelha mesmo, questionar, porque muitas vezes a gente reclama até porque não chove, ou reclama porque chove demais, ou porque está muito calor, e assim por diante. Não podemos contaminar o ambiente de verdade com a nossa falta de alegria, ou melhor dizendo, com o nosso mau humor, né? Experimentemos sorrir. Tem um exemplo de uma pessoa, um homem, um senhor, muito forte, muito mesmo, que enfrenta as mais difíceis situações, assim, com calma, com serenidade, até te fazendo brincadeiras de si mesmo. E ele teve um problema muito grave circulatório, passou por uma cirurgia que precisou amputar uma perna. Aí, depois disso, foi para casa, tudo bem, com o tempo, o problema voltou. Esse problema gravíssimo voltou, teve problema na outra perna, fez de tudo, mas não teve jeito, precisou amputar a outra perna. Daí, veja bem o que é a pessoa quando ela está de bem com a vida, o que ela faz. Aí, depois que operou, que amputou a segunda perna, veio para o quarto recuperando-se, o médico veio na visita, né, de avaliação e perguntou, e aí, como se sente? Aí ele disse, bem, doutor, me sinto bem, mas creio que o senhor não poderá me ajudar, não, tem um probleminha aí difícil de resolver. Aí o médico falou, não, fale, eu posso fazer o possível. Desculpa aí que às vezes eu erro, sabe? Eu farei o possível que estiver ao meu alcance. Aí ele, não, eu acho que o senhor não vai poder me ajudar mesmo. Olha o que ele diz em tom de brincadeira. É que sem as pernas, não sei mais em que pé está a situação. Então, veja a pessoa fazendo brincadeira dos próprios males. E a pessoa que ri das próprias dores, nunca, em tempo algum, será infeliz. Nunca, jamais será infeliz. E quem foi campeão nisso? Nesse aspecto? Quem foi campeão? Acho que o Sr. Gui. Eu penso que daqui quem conheceu foi o Sr. Gui. Eu tive uma oportunidade de conhecer em Uberaba Jerônimo Mendonça. Jerônimo Mendonça, que não é parente da Marília Mendonça, viu, gente?
mas Jerônimo Mendonça, tarefeiro valoroso mesmo, espírita de Tuiutaba, Minas Gerais. Olha como foi Jerônimo Mendonça. Tetraplégico, cego. Veja bem, eu vou até ler aqui. Tetraplégico, cego, impossibilitado de mexer um dedo. Um dedo, não mexia nada. Veja vocês. Cadê? Perdi. Preso a um leito adaptado. Era uma cama que eu conheci em Uberaba. De onde nunca saía. Vocês sabem que é nunca sair de um leito. Não mexer nem um dedo. Esse foi Jerônimo Mendonça. E nunca, em tempo algum, esteve inativo, sem mexer um dedo, sem sair do lugar. O que ele fazia, Jerônimo Mendonça? Ditando livros, pregando a doutrina espírita, cantando as bênçãos do Evangelho, dirigindo obras assistenciais, viajando por inúmeros estados, a exaltar os valores da alegria e do bom ânimo. Com isso, Jerônimo Mendonça transformou-se assim, olha, em exemplo marcante das inesgotáveis possibilidades do ser humano, do que nós somos capazes quando, vejam vocês, decididos a enfrentar a adversidade sem jamais render-se à tristeza, ao desânimo, ao desalento. Esse foi Jerônimo Mendonça. Gigante deitado. Gente, a voz dele, Deus tirou tudo, mas deixou a voz. Era algo vibrante, uma sonoridade que eu não esqueço até hoje. E vou dizer mais. E o que moveu, dizer para vocês, que moveu o Jerônimo Mendonça, qual foi a alavanca evolutiva que o deslocou para a dinâmica da fraternidade? Foram as duas coisas, o sofrimento e o amor, porque esse era um espírito elevado. Um espírito que com alegria, gente, com alegria, trabalhou. Olha, numa entrevista, perguntaram para ele, o que é felicidade para você? Ele disse assim, ele disse, felicidade para mim, que estou assim, de costas, há muitos anos sem me mexer, a felicidade seria deitar de bruços. Olha a resposta desse homem íntegro, valoroso e humilde. Vejam vocês. Então, e após comparecer a uma apresentação do Roberto Carlos, de quem era amigo, depois do show, Roberto Carlos aproximou-se dele, porque respeitava e gostava muito de Jerônimo Mendonça. Aí ele falou para o Roberto Carlos, olha, você foi muito aplaudido, mas eu fiz mais sucesso, saí carregado. Então eu pergunto, quem faz brincadeira, quem ri dos próprios males, jamais será infeliz, meus irmãos. E é isso que a doutrina espírita nos traz. E além de tudo tem aquele livro, A Cura pelo Poder do Riso. A ciência ratifica o que a doutrina fala. O Dr. Raymond Moody Jr. explica que o cultivo da alegria é um excelente recurso terapêutico. Está aí a comprovação. Veja os doutores da alegria, que vão levar para as crianças hospitalizadas, não é? O sorriso, para os idosos e tantos outros. Eu lembro, e a recuperação comprovadamente relevante. Eu lembro quando meu marido operou do coração em São Paulo, no Hospital Beneficência Portuguesa, que uma equipe de voluntários via, eu não lembro se era aos domingos, em cada quarto, tocar violino. A música nos eleva a alma. Com a música nos transcende, né? Nos faz sair das nossas dores. A música e a alegria. Então é isso, meus irmãos. Além de tudo, nós temos aprendido com a sabedoria popular, que ensina muito, que uma boa gargalhada desopila o fígado. Só para finalizar, o que eu diria para vocês?
Aliás, quem diz, eu só passo, é a codificação espírita, que o bom humor é um elixir maravilhoso, que ameniza as agruras da existência e favorece a saúde. E aí, não podemos, na tristeza, nas dificuldades, refugiar assim nas furnas sombrias da depressão, do medo, da tristeza, não. Antes que isso aconteça, vamos fazer o seguinte, ó, preservar a nossa saúde, a nossa sanidade, aliviando tensões desajustantes, emoções perturbadoras, com uma pitada de bom humor, uma pitada de alegria, de bom ânimo. Ó, a doutrina fala assim, que o ideal seria o cultivo de uma atitude filosófica, para a gente analisar a realidade da vida, através da reflexão. E eu finalizo a minha fala com o filósofo Sócrates. Quantos anos antes de Cristo? 400? Eu não me lembro, mas é por aí. Olha o que ele diz, abre aspas. Se o olhar vai além das limitações humanas, buscando o infinito, o coração nunca se perturba. É isso aí, meus irmãos. Desculpe se ultrapassei o meu tempo, na verdade não era o que eu queria, mas eu queria compartilhar com vocês isso, que a alegria deve fazer parte da nossa vida, que nós devemos, com o olhar, levar esperança, levar, assim, o aconchego a outra pessoa e com o sorriso de verdade, levar a harmonia e o bem-estar no ambiente que nós estivermos. Vocês vão vídeo pequenininho, vão ver, Luiz vai colocar para mim, falando sobre alegria, adivinha quem? O nosso venerável, o nosso missionário, a voz do Chico Xavier. Obrigado pela atenção. Desculpe se eu ultrapassei meu tempo. Depois do vídeo, eu convido a todos pela fila, na sequência da fila para o passe, e os médios que vão trabalhar na Câmara de Passe. Obrigado, meus irmãos.